Alô, alô, pessoal. Na entrevista de hoje nós vamos conversar com Luiz Américo Paranatinga, mais conhecido como Luan Paranatinga. O Luan, ele é pesquisador e ativista na área da educação para a integridade e é profissional de compliance, funcionário da Petrobras. Luiz Américo conversou com a gente sobre essa questão que é fundamental e que diz respeito ao combate à corrupção. Falou sobre a questão nas empresas, sobre a questão da educação, falou bastante sobre o tema e foi bastante enriquecedor. Vamos conferir a conversa com ele agora na nossa entrevista. Vamos lá. Meu amigo Luiz Américo Paranatinga, para o Luan Paranatinga. Fala, doutor Heitor. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Tudo tranquilo com você? Tudo bem. Tudo maravilhosamente bem, porém não muito nessa pandemia, né? Na medida do possível, a gente está caminhando. Meu amigo, primeiramente agradecer, né, a sua disponibilidade para conversar com a revista. A gente está fazendo uma entrevista por mês, né, numa sessão que a gente chama de entrevista do mês aqui da Realize Cultura, que é uma revista que se propõe, né, o objetivo dela é trabalhar com conteúdo, bastante conteúdo, né, qualidade da informação, combatendo fake news e trazendo mais qualidade da informação para a rede social, né. A gente tenta trazer mais conteúdo para as redes sociais, sabendo que as redes sociais têm o tempo dela, tem o seu formato. A gente está tentando qualificar um pouquinho as informações, colaborar um pouquinho com a qualificação das informações na rede social, né? É uma audácia, mas a gente tenta. E a gente... O propósito, já te falo de cara que é um propósito muito nobre, né? Muito importante. Né? Sim, lógico. Fake news que a gente a rede social é uma coisa nova, né, cara? Ela é uma coisa nova, né? Então, os seres humanos ainda estão se adaptando a ela. Sim, tem todo um processo educacional. Inclusive eu também, que eu sempre tive muita aversão, mas a pandemia me obrigou a inclusive fazer live, né? Quer dizer, se bem que isso aqui não é uma live, né? Isso aqui a gente grava, mas tem um formato de live. E a gente fez uma primeira entrevista, né? Que foi com a Cris Ramires, falando sobre a Lei Aldir Blanc. A Cris, que é assessora da presidência da Comissão de Cultura da Câmara. Foi uma entrevista grande, ficou até maior do que a gente queria, mas foi uma conversa bem legal, bastante produtiva e em alta, né, porque por causa da Lei Aldir Blanc, que está nesse momento agora distribuindo recursos para os estados e municípios, né, a lei de emergência. Depois conversamos com o Marcos Henrique Rego, que é gerente de cultura do Sesc Nacional. Batemos um papo sobre o Sesc Nacional. Bacana. A entrevista dele foi ao ar no dia 5 de outubro. E a gente agradece, né, obviamente, sua disponibilidade, sua parceria de estar aqui com a gente conversando hoje, para a gente falar um pouquinho sobre educação para a integridade, que é a área que você está mergulhado aí. A gente tem um rito aqui, a gente faz um rito que é deixar o sujeito, né, o sujeito que fala, se apresentar. Então, a gente te apresenta como pesquisador e ativista do campo da educação para a integridade. Você desenvolve, né, o seu trabalho na Petrobras, você é funcionário da Petrobras. Mas se apresenta para a gente, conta um pouquinho da sua trajetória, como é que você chega vamos dizer assim, no setor, né, no campo da educação para a integridade. Como é que você chega a esse lugar? Fala pra gente. Legal. Antes de me apresentar, de cara, né, agradecer o convite. Para mim é uma honra, né, poder falar de educação com um doutor em educação. Então, se você quer bater um papo comigo, não espalha não. Para mim isso é um bom sinal. E cultura, né, a gente já se conhece, já trabalhamos juntos, inclusive, na iniciativa cultural, na produção cultural. Então, para mim, e o propósito da revista, acho muito, muito nobre. Também, sempre tive aversão às redes sociais, né, e não dá, né, o contexto da pandemia, não existe essa possibilidade mais né, de ficarmos fora desse ambiente também. Já pegando o link para me apresentar, eu tenho sempre tive um paralelo na minha formação, na minha carreira, né? Eu sou formado em ciências contábeis, sou contador de formação, e aí tem todo um desdobramento nesse lado, né? Depois da minha formação em ciências contábeis na UERJ, eu fui me especializar fiz um MBA em gestão tributária, e
depois fui... E sempre atuei na área de auditoria, controles internos e compliance. Então, tenho uma carreira de 16 anos na Petrobras, só na Petrobras, 16 anos nessas áreas, com essa formação. Então, sempre fui ligado muito a trabalhar fazendo auditoria, supervisionando controles e compliance para a área financeira. Em paralelo, eu tinha uma outra carreira que é ligada à produção cultural, a empreendimento socioambiental. Então, essas duas carreiras, eu sempre tive esses dois gostos, né? Então, nesse lado de produção cultural, né, no qual a gente, né, se conheceu lá atrás, estamos falando de entre 20 e 15 anos atrás, né, nós trabalhamos juntos em produção cultural, no Trato, 20 anos, 20 anos. Entre 20... a gente trabalhou de 20 a 2000 a 2005, né? Isso. E aí, dentro desse universo de produção cultural, eu já experimentava ali, você lembra, né? Teatro empresa, né? Palestras teatralizadas, né? Que é unir a educação, levar a arte para o contexto da educação corporativa, né? E aí, fora esse lado de produto cultural, que aí eu me distanciei mesmo, né? De 2005, quando eu ingresso na Petrobras, eu me desligo um pouco da produção cultural. Isso vai durar até bem recente, né? E aí eu parto para preencher esse lado de empreendedor com um empreendimento chamado Burro Sem Rabo, né? Que é um site dedicado a facilitar o contato entre catadores de materiais reciclados e seus clientes, né? Então, isso é um projeto socioambiental. A gente lançou esse site em 2013, teve a ideia, né? Lançou esse site, ele funciona desde 2013. Em 2014, nós ganhamos a Maratona de Negócios Sociais da Sebrae na Campus Party, em São Paulo. Então, minha vida é preenchida por esses dois mundos. O mundo ligado lá a essa carreira, né? Voltada à integridade, como você já adiantou, né? Na área de compliance, e eu tenho esse background, essa formação e esse gosto pelo empreendedorismo focado no cultural e no socioambiental. Empreender em outro tipo de ramo não é uma coisa que me atrai. E, Luan... Hoje eu tenho a chance de linkar as duas coisas, né? Hoje... tem uma frase do Steve Jobs bastante interessante, né, que você vai fazendo as coisas e lá na frente você não imagina que você vai linkar as coisas, né? Lá na frente, quando você olha para trás, é que você vê que, aquilo que eu trabalhei ali, aquele conhecimento que eu adquiri, aquela habilidade que eu desenvolvi, lá na frente você consegue reunir e isso te ajuda a inovar. E aí, eu trabalho hoje 100% com produção cultural de integridade, dentro de uma empresa, no caso aqui, a empresa que eu trabalho, Petrobras. Então, esse que é o link desses dois mundos. E eu também preciso de cara fazer um disclaimer aqui, né? Tudo que eu falar aqui representa a minha opinião, né? Não vincula a Petrobras, não sou autorizado para falar em nome da Petrobras, tá? Então, tá, maravilha. Falar aqui a opinião do Luiz Américo, como você conhece, Luan. Maravilha, show de bola. Eu vou fazer uma inversão aqui nas perguntas, né? A gente obviamente tem as perguntas que a gente faz um briefing anterior, né? Até para o entrevistado poder, se for o caso, estudar, né? Ou rever alguma questão que a gente vai trazer. Mas é o seguinte, porque a gente está falando todo mundo de compliance, né? Você está falando do compliance, e assim, é um termo que está muito em voga. A gente aqui, a nossa revista, ela é ligada a um escritório de elaboração de projetos de captação de recursos voltado à democratização de acesso, né? A democratizar o acesso, né? A busca do recurso para empreendedores e agitadores, fazedores de cultura, esporte, meio ambiente, empreendedorismo social, que tem dificuldade com isso. E a compliance, né, é um conceito que está muito em voga, né? Todas as estatais, as empresas privadas, grandes corporações, você não recebe um patrocínio sem assinar um termo de acho que é de compromisso ou termo de compliance, eu não me recordo exatamente o termo. Mas compliance obviamente tem um conceito específico. Então, assim, qual é o papel
da compliance, o que faz um profissional de compliance e como é que funciona um sistema de compliance. Tenta explicar para a gente como se a gente tivesse 5 anos de idade, a gente que está assistindo, o pessoal que está assistindo também poder compreender legal o que é isso aí, compliance. Legal você ter invertido, ter trazido essa pergunta logo para o começo, que ela estava lá para o final, né? Porque já dá para a gente, de cara, já falar sobre esse assunto, que, como você falou, não é uma moda, né? Quando surgiu, e eu vou explicar o surgimento, o contexto, muitos achavam que era uma modinha. Não é uma moda, é uma realidade e só tende a gente cada vez mais investir nisso, né? Para que a gente efetivamente tenha uma sociedade mais sadia, mais saudável. Mas aí, só linkando com o que você falou, o meu MBA em gestão tributária foi focado, o meu estudo de caso foi focado justamente no uso das leis de incentivo à cultura pela empresa que eu trabalho, né? Então, eu conheço um pouco esse mundo aí, e essas questões que você falou de universalização de acesso é uma crítica antiga da Rouanet, né? Questão do eixo Rio-São Paulo ali, que eu não conseguia furar isso. Então, a própria burocratização dos editais, né? Também, né? Sim. Então, bastante conheço esse tema. Mas, voltando para o compliance, o estrangeirismo aí, né? Já do nome, né? Vem lá do verbo... É uma importação de um conceito americano, do verbo to comply, né? Para começar pelo básico, né? Que significa cumprimento, né? Obedecer, né? Estar em conformidade, seguir o regulamento, seguir as regras, né? Então, no Brasil, esse termo era muito restrito à indústria bancária, porque já existiam exigências provenientes do Banco Central, CVM, vários outros órgãos, em legislações específicas do segmento, né, da indústria bancária, que obrigavam a eles a ter áreas de compliance dedicadas para poder garantir uma série de exigências. Nas empresas no Brasil, isso ganhou força a partir da edição da chamada Lei Anticorrupção, ou Lei da Ficha Limpa, Lei da Empresa Limpa, desculpa, que ela é de 13, né, 12846, ali de 13, que entrou em vigor em 15. Então, a partir daí, há uma explosão de áreas nas organizações, nas empresas. As estatais, como você mencionou, tem uma outra legislação específica que também exige, demanda o investimento num programa de compliance, ou melhor dizendo, programa de integridade. Existem até autores, né, nesta área. Por um acaso, o nosso atual diretor na empresa, o Marcelo Zenkner, ele defende, além de um programa, ele defende que as organizações precisam ter um sistema. Então, se a gente quiser comparar, né, vamos usar a analogia à informática, né? O Windows é um sistema operacional e o Word é um programa. Então, só para a gente ter a dimensão de, por exemplo, na saúde, se a gente quiser, programas mais médicos é um programa que compõe o sistema de saúde. Então, ele, por exemplo, defende que nós precisamos ter um sistema de integridade, que todo mundo tem que fazer parte dele. Então, você citou as estatais, eu estou falando dos bancos, das empresas, as organizações culturais, né, os produtores culturais, os coletivos, as cooperativas de artistas, né, elas também precisam entrar nesse mundo. Recentemente, já temos no Rio de Janeiro, acho que é o único estado até hoje, já editou uma legislação também exigindo que para contratar com o Estado do Rio de Janeiro, a empresa precisa ter um programa de compliance efetivo na sua funcionando. Então, é mais ou menos isso. Não sei se eu consegui trazer essa analogia e ficar um pouco mais claro o que é o termo conceito, né? O conceito. Aí, a Lei 2846, Lei Anticorrupção, a Lei da Empresa Limpa, ela é inspirada em leis internacionais, com a mesma filosofia. Então, a americana é a FCPA, a inglesa é o Key Bribery, que são as duas mais famosas,
e nós somos o país que ali orbita a OCDE, o penúltimo a adotar uma legislação anticorrupção. Você vê que curioso. Nós só ganhamos da Argentina, que foi o último país a aderir a editar uma lei anticorrupção no seu país. Então, o último país dentro do que da organização... OCDE, né? Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né? Entendi. Então, tem países membros e tem países associados, né? Então, nesse ranking de países, nós só ganhamos da Argentina. Você sabe quantos países são, não, nessa organização? Eu acho que são 42. Só para a gente ter uma noção de em que lugar a gente está, de quanto a gente. De que 7-1 é esse que a gente está levando. A gente levou. Só para você ter ideia, a legislação americana é de 77. Eu nasci em 76. A legislação americana é de 77. A do Brasil é de 2013. Uhum. Entendeu? Então tem um delay aí. E tem também a questão: olha, ok. É um sistema projetado, e a gente pode complementar aqui os elementos que compõem esse programa de compliance. Você pode falar um pouco dos elementos que montam esse sistema de compliance, ou de integridade, melhor dizendo. E aí ele vem com uma forte influência americana, mas é óbvio que tem que ser respeitado, né, as culturas, as diferenças culturais das regiões, e aí tem soluções que precisam ser adaptadas e podem ser melhoradas, soluções nossas, né? Eu costumo brincar, se nós somos não é à toa que nós temos os melhores jogadores de futebol, porque a gente pratica futebol desde pequeno todo mundo. Então, a gente tende a ter, ao longo dos anos, a gente tende a ter muitas contribuições para o mundo no sistema de prevenção à corrupção. Porque a gente lida com isso muito, né? Quem se dedica a combater isso, infelizmente, quase todo dia nós temos notícias em relação à falta de integridade e desvios éticos em todas as esferas, né? Mundo empresarial, relações públicos-privadas, relações esportivas, religiosas. Nós temos uma verdadeira praga, é um verdadeiro vírus espalhado, e a gente precisa muito promover a integridade para melhorar enquanto sociedade, né? Para dar um upgrade, dar um passo além da situação que a gente se encontra. Hein? Senão a gente não consegue curar uma série de mazelas aí que nos rodeiam. Né? E como é que funciona esse sistema de compliance, cara? Como é que seria esse funcionamento? Acho que o que um profissional de compliance faz, né, acho que você, Matheus, já explicou. Mas como é que funciona, assim? Fala resumidamente como é que seria esse sistema de compliance. Possível, né? Sim. Vou citar aqui os elementos mínimos segundo a Sociedade de Corporativa de Compliance Ética, né, a qual eu sou afiliado, sou certificado pela sociedade, prevê 7 elementos básicos, né, que temos que ter instalado nas organizações para prevenir esse tipo de coisa, para garantir que estamos em compliance com a legislação, principalmente, né, legislação anticorrupção, de prevenção à lavagem de dinheiro, de defesa da concorrência, de transparência, prevenir conflito de interesse, prevenir nepotismo. Então, é um sistema, assim como o sistema de saúde, ele é focado em prevenir uma série de doenças, o sistema de integridade ele vem para prevenir essas doenças que eu acabei de citar, que a gente pode chamar de doenças da alma, né? Nepotismo, conflito de interesse, corrupção, lavagem de dinheiro. E aí, esses elementos são avaliação de risco, né? Toda organização ela tem que fazer avaliação de risco. Qual é a legislação que o seu negócio, a sua empresa tem que obedecer? Você está sujeito a essa legislação. Então, você precisa entender quais são essas... eu tenho legislação de ordem tributária, trabalhista, ambiental, específica do ramo da cultura, que eu tenho que estar em compliance. Então, essa avaliação de risco precisa ser feita pelo profissional, né? Dentro da organização, se for o caso, ou se contar com empresas menores, né? Acabam contando com um escritório especializado nisso, para poder fazer toda essa análise. Então, feita a avaliação de risco,
vão ser definidas as políticas e procedimentos que nós temos que escrever e disseminar no âmbito dessa organização. Então, imagina empresas grandes, né? 50 mil, 100 mil funcionários, você precisa deixar claro quais são as regras para todo mundo, e aí já linkando com o próximo item, que é comunicação e treinamento, que é onde eu trabalho hoje 100% do meu tempo. Então, como é que você fez a avaliação de risco, entendeu quais são as legislações que impactam o meu negócio, em todos os locais que eu opero. Imagina uma transnacional que opera em vários locais, ela está sujeita a várias legislações, enquanto uma empresa menor porte, ela atua só no mercado, o esforço dela de compliance é menor. Aí, então, identificado isso, desenvolvidas políticas, então você citou ainda agora, né? Para você participar do edital de seleção cultural, você tem que assinar um termo de ciência, né? A gente chama aqui de cláusulas de compliance, né? Certificado de compliance. Olha, eu conheço o código de ética dessa empresa que está se relacionando comigo, eu conheço o número do canal de denúncia dela, se algum funcionário dela me fizer qualquer tipo de proposta não republicana, eu me comprometo que eu vou acionar o canal de denúncia, eu não vou aceitar a proposta dele e eu ainda vou comunicar para o canal de denúncia que a melhor prática é garantir o anonimato para todo mundo, né? E isso vai ajudar a empresa a identificar que, infelizmente, dentro do quadro dela, tem empregados que estão se comportando diferente daquilo que está sendo deixado bem claro, quais são os valores e quais são a atitude esperada da organização em relação aos seus empregados. Uhum. Então, isso é só para ilustrar um exemplo. Então, a gente falou de avaliação de risco, falou de política de procedimentos, comunicação e treinamento, e aí tem procedimentos específicos que a gente chama de que a gente pode, no popular, usar fugiu agora, mas sabe com quem você está falando? Uhum. Mas não no sentido da carteirada, mas é conhecer, né? Você tem que conhecer com quem você se relaciona. Então, isso, no mundo do compliance, é um procedimento chamado de due diligence, ou conheça seu cliente, conheça sua contraparte, conheça seu fornecedor, conheça seu empregado, conheça todo mundo. E conhecer do ponto de vista de integridade, tá? Então, verificar qual é o histórico dessa pessoa, né? E a lógica por trás disso é você prevenir o que a pessoa vai fazer, é você olhar para as obras dessa pessoa, ok? Então, a lógica disso é a seguinte, olha, e se você for conversar com procuradores, né, investigadores, todos vão, em vários casos famosos que nós temos no Brasil, né, você detecta, né, que a pessoa que foi envolvida num escândalo, o cara é especializado em lavar dinheiro, o cara ele faz isso para viver. Então, provavelmente ele vai se envolver em outro caso, entendeu? Então, essa lógica de analisar o histórico, o background, né, no termo, a nossa área toda invadida por estrangeirismo, né? Uhum. É por isso que eu estou aqui repetindo alguns termos. A lógica é essa, é você tentar identificar e aí prevenir. Se esse fornecedor, se essa organização cultural é de fachada, não é sério, não é um produtor cultural sério, não são artistas sérios, não, está sendo aquele contrato de patrocínio ali pode estar sendo usado para desviar dinheiro público ou dinheiro privado e até sendo usado para lavar dinheiro de propina. Fechando, fora esses procedimentos, tem a questão do controle interno e monitoramentos e, por fim, a auditoria, né? Auditoria que é o que garante que isso tudo está funcionando. Então, a área de compliance, ela nasce para implementar esses elementos que eu citei na companhia, nas operações das companhias, e a área de auditoria avalia se isso está efetivamente funcionando. Resumidamente, é isso. Maravilha. Acho que é uma área, assim,
como você mesmo alertou, né, é uma área nova, né, nova no Brasil, né, vamos dizer assim, nova para talvez as pequenas organizações que estão começando a se deparar com essa prática, né, essa realidade, né? Sim, até porque as grandes empresas vão forçar cada vez mais a adoção. Sim. Né? As grandes empresas são cobradas por isso, né? Não tem nenhuma grande corporação que não aplique, né? Hoje eu acho muito difícil. E elas são cada vez mais obrigadas a exigir que os seus contratados, suas contrapartes também apliquem, entendeu? Entendi. Então, E o que a gente precisa entender é que isso vem para garantir que a concorrência seja leal. Então, então tem tudo a ver com prevenir aquilo que você falou no início, né? Pô, negócio concentrado ali, produtores em Rio, São Paulo, cartas marcadas. Então, esse sistema vem para garantir a concorrência. Então, você tem que, primeiro, você tem que divulgar um edital, você tem que garantir efetivamente. Aí você tem várias medidas que você precisa implementar, que você pode implementar para garantir que não está havendo favorecimento, direcionamento, não está tendo conflito de interesse, não tem nenhuma pessoa aí que está nos dois lados da mesa, não tem nenhuma ligação entre pessoas que têm algum relacionamento. Então, esse é o objetivo. Maravilha, acho que deu para dar um apanhado bom. Levando para o lado mais popular, né, que eu acho que tem absolutamente tudo a ver com esse conceito, né? A gente brincar com aquela coisa do termo do jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro. O brasileiro costuma... Todo mundo vive em algum momento uma situação em que passa ou que ouve esse termo, né? Isso aqui é o famoso jeitinho brasileiro. Como é que você, que é um profissional de compliance, né, na área de compliance e ativista, pesquisador da área, né, de educação para a integridade, que é para educar as pessoas para que elas, né, se habituem à coisa da integridade, como é que você traduz essa ideia do jeitinho brasileiro relacionado ao papel cidadão, vamos dizer assim, né? O que o jeitinho brasileiro tem a ver com a questão da cidadania, tanto na sua relação com o Estado, como na sua relação com a sociedade civil? Como é que você traduz o jeitinho brasileiro? Ótima pergunta. E aí o senso comum de qualquer cara de compliance é exatamente o jeitinho brasileiro, só enxergar o sentido pejorativo que a expressão carrega. Mas eu, particularmente, eu enxergo outros sentidos possíveis. É óbvio, quando a gente está falando aqui de jeitinho, de burlar, jeitinho nesse sentido, e aí tem que ser enxergado como pejorativo mesmo. E passar para trás, esquema, coisa... Furar a fila. Furar a fila é o mais... A gente vai chegar aí. Essas coisas feitas aí na boca miúda, como se diz popular, no escuro, sem muita transparência, né? Sem muita luz, né? Com um pouco de... Isso, com certeza, isso tem que ser completamente... A nossa sociedade tem que evoluir para essa reflexão. E é por isso que é importante a gente disseminar, comunicar a integridade, promover a integridade, para trazer essa reflexão. Olha, nós como sociedade, a gente perde com várias dessas situações aí que cada um está pensando no celular, vou dar meu jeito que vou resolver meu problema, mas a gente coletivamente está perdendo muito. Os números estão aí, né? A qualidade dos serviços públicos que nós temos estão aí, então saúde, educação, habitação. Rio de Janeiro, então, isso é visível, né? Nosso problema em habitação, em saneamento, várias questões e que a causa raiz, eu não tenho dúvida disso, que a causa raiz, a corrupção está por trás, justifica boa parte dessas mazelas. Agora, eu enxergo também o jeitinho brasileiro, quando se refere à nossa criatividade, à nossa improvisação, nosso empreendedorismo, eu consigo enxergar aspectos positivos nessa expressão. Então, quando se refere ao jeitinho brasileiro a esse tipo de coisa, eu tenho orgulho da expressão jeitinho brasileiro.
Agora, quando a gente associa jeitinho brasileiro a tudo isso que eu estava falando anteriormente, não tem como. A gente precisa enxergar coletivamente que esse jeitinho aí não acaba virando uma trava para a gente evoluir enquanto sociedade. É um falso atalho. E aí, quando você deu o exemplo aí de furar fila, a gente é muito acostumado a enxergar a corrupção do outro, né? Quando a gente começa a debater esse assunto, botar esse assunto em pauta, a gente enxerga a corrupção dos grandes, enxerga aquela história, né? Cada macaco olhar o seu rabo, né? Você enxerga o rabo do outro, né? Mas nossos políticos, os caras chegaram lá, meteram a mão. Na verdade, isso é uma amostra da nossa população, ok? E aí, a gente precisa... por isso que a gente precisa trabalhar a promoção da cultura de integridade desde base, para todo mundo. Então, as nossas crianças, né? Existem iniciativas do professor Cortella, junto com o Maurício de Souza, por exemplo, em convênio com a CGU, né, que é o Ministério da Transparência, que são cartilhas, né, gerando cartilhas, aí usando o conceito do Temet, né, que a gente vai falar daqui a pouco, né, historinhas da Turma da Mônica de integridade, que é para você trabalhar desde as crianças já esse conceito. Então, furar fila, cortar pelo acostamento, cola na escola, uma série de hábitos que nós temos incorporados na nossa cultura que a gente precisa parar para refletir. Tem uma série de... Não, e aí isso avança para vários temas, tá? Em relação à diversidade, em relação a várias outras questões, prevenção, assédio moral, assédio sexual, a questão do racismo estrutural. Nós temos uma coletânea de hábitos que a gente precisa parar. Opa, esse hábito, se a gente parar para refletir, será que esses hábitos, se a gente não mudar alguns deles, a gente vai evoluir? Então, é isso que é o nosso propósito, né, quando a gente fala em promoção da cultura de integridade. No caso, só para a gente fechar ainda essa pergunta, assim, no caso, quando a gente relaciona jeitinho brasileiro ao Estado, né, porque, como você bem falou, né, jeitinho brasileiro no sentido da criatividade, da improvisação, né, é aquilo porque a gente sabe que o Brasil é um país que tem uma desigualdade social muito grande, econômica, e muitas vezes o camarada tem que se virar nos 30 para usar outro. A gente hoje está com um monte de termo popular aqui para ficar divertido. Mas quando se trata de Estado, né, porque o Estado é o bem público. Então, assim, a relação do jeitinho brasileiro com o Estado é uma coisa que, pelo meu entendimento, você não vê nenhuma possibilidade, né? Não existe jeitinho brasileiro com... Ou não? Então, a promoção, o combate à corrupção, a promoção à integridade, ela tem que ser uma bandeira da sociedade e do Estado, não de governo A, B ou C, né? Não é um assunto de direita, esquerda, cima e baixo, né? Se quiser falar em inglês, up e down. Mas a sociedade tem que chegar, não tolerar mais esse tipo de coisa, né? A sociedade tem que chegar, olha, não toleramos mais desvio de recurso público, má utilização de recursos públicos. E aí, quando você fala em jeitinho brasileiro na ótica do Estado, a promoção da integridade é para prevenir, inclusive, isso, né? Prevenir amigos do rei, que é a expressão também popular, só amigos do rei conseguem fazer negócio aqui. Ou seja, isso é o direcionamento, favorecimento. Então, você está falando em promoção da integridade, avançar na prevenção para que as licitações sejam disputadas e seja levada pelas melhores empresas mais eficientes. É isso que a gente está falando aqui, né? Então, por isso que é um sistema de integridade. O órgão público ele tem que implantar, né? Ele tem que cumprir e ele tem que educar os agentes públicos, inclusive os temporários, né, que são os políticos, né? Que agente público, funcionário de carreira desses órgãos públicos, eles serão educados, serão treinados sobre ética, né, integridade, olha, respeito à concorrência, olha... E aí começa a corrigir hábitos que são praticados no dia a dia, em todos os cantos do nosso país.
Então, as pessoas não se tocam. Meu amigo, isso é nepotismo. Meu amigo, isso é conflito de interesse. Mas o que é conflito de interesse? O que é nepotismo? Entendeu? Então é por isso isso não é isonômico, meu amigo. Você está favorecendo o fulano com esse tipo de atitude no dia a dia nessas áreas, nesses órgãos. E, ao mesmo tempo, nas empresas, né? As empresas promovendo também, e tem várias iniciativas, associação de empresas, não para fazer cartel, que é outra coisa que é combatida pelo sistema de integridade, mas associação para juntas assumirem compromissos voluntários, não é por obrigação de lei. Um compromisso voluntário, vamos ajudar a combater a corrupção. A corrupção, o cartel, fazem mal para os negócios. A empresa que ganhou a licitação não ganhou porque ela é mais eficiente, que ela faz o serviço com a melhor qualidade e no menor preço. Ela ganhou porque ela corrompeu alguém, que ela foi lá em busca, ela foi ativamente em busca do negócio via corrupção, ou pediram a ela, né, uma vantagem devida para conceder a ela essa licitação. Então, você vê, a gente precisa, por isso que faz sentido a fala do Zenck, né? A gente precisa, efetivamente, de um sistema de integridade. Todos os elos da sociedade estão comprados nesse objetivo e eu sou otimista e acho que a sociedade está evoluindo. A cada escândalo que aparece, cada manchete que aparece e que medidas são tomadas, né, os responsáveis efetivamente são julgados. Com calma, né, não dá para ser julgamento midiático. Tem o devido processo legal, tem o contraditório, né, pode ter um monte de coisa. Após tudo, os reais culpados são condenados, isso faz efetivamente a gente mudar a situação que a gente, né, historicamente vem carregando. Então, nesse sentido, a gente precisa ser sim, uma pauta de Estado, ser uma pauta da sociedade e não deixar a mercê de governo A, B ou C priorizar ou despriorizar essa pauta. Essa pauta tem que ser, porque ela é uma pauta que garante, do ponto de vista do Estado, ela garante o melhor funcionamento dos outros serviços, né? Então, imagine, né, um escândalo aí da Covid, né, Covidão, imagine quanto dinheiro foi desviado e poderia efetivamente estar sendo traduzido em um serviço melhor de qualidade de saúde, né, para as pessoas que usam o sistema público, né, de saúde. Não é à toa que quando a ideia de que uma pessoa que pratica corrupção, seja ela ativa ou passiva, ela está matando, como se estivesse atirando em alguém, né? Na prática, com certeza. Ela vai matar um monte de gente. Minha opinião pessoal deveria ser crime de onda, corrupção, roubou merenda escolar, e são áreas que, historicamente, posso falar que antes de trabalhar na Petrobras, trabalhei num órgão público justamente na área de saúde, na área de controle, na área de saúde. Então, são áreas que são clássicas, né? Onde tem muito dinheiro, tem muita gente de olho, infelizmente, querendo desviar a verba. Com outras pautas, né? Com outros interesses. Não é interesse público, não é nada, é interesse particular de aproveitar cada negociação para extrair uma vantagem indevida para si, né? Então, é isso que essas áreas, né, esses profissionais estão se especializando nesse tema, que quando nasceu, voltando um pouquinho na tua pergunta, quando nasceu era muito confundido com auditoria, né? E aí, como eu já fui 9 anos auditor, sei bem a diferença do trabalho do auditor e o trabalho do compliance. Não são áreas irmãs, lógico, mas ele nasce também por conta, não dá para só com as áreas de auditoria interna, né, nas empresas prevenir uma série de situações. Você precisa sim, de uma outra área que a gente chama de área do meio, né, ou segunda linha ali, né, que fica ali entre as pessoas que estão fazendo o negócio, que estão trabalhando nas áreas expostas a esse risco. Então, a pessoa que geralmente negocia, né? Então, numa empresa, você tem pessoas em várias áreas negociando com contrapartes, né? Então, a área de patrocínios, a área de financeira, a área de compras, a área de vendas, né? Essas pessoas estão expostas à corrupção. Por quê?
porque ela pode ouvir uma proposta não republicana do outro lado, ou ela mesma pode fazer uma proposta não republicana para o outro lado. E aí, isso precisa ser, isso precisa ser claro para todo mundo. Meu amigo, existe aqui, somos seres humanos, somos falíveis, ninguém aqui não erra. Inclusive, bem importante me deixar, nem os profissionais dessas áreas não são santos, são seres humanos também. Os profissionais de compliance, de auditoria, promotores, Ministério Público, não tem nenhum santo encarnado, todo mundo somos humanos falíveis. E a melhor forma da gente prevenir essas coisas é esse sistema de vários olhares, né? Então, tem um cara lá fazendo negócio, tem um cara aqui do meio de olho naquele cara lá, tem um outro cara aqui, auditor, de olho nos dois. Isso é a melhor solução até hoje desenvolvida para a gente tentar zerar essas mazelas aí, ou pelo menos diminuir muito, né, os níveis de corrupção que nós temos no Brasil. Você tem formação em ciências contábeis, né? Formação em graduação em ciências contábeis, né? Mas, como você falou no início, a gente inclusive se conheceu pela experiência no campo das artes. Você, na ocasião, hoje, a gente eu fiz uma inversão. Eu, particularmente, fiz uma inversão de papéis e muito do que aprendi com você. Porque eu trabalho efetivamente com produção cultural. Mas, na ocasião, eu era mais ligado à criação, vamos dizer assim, né? A parte da criação. Interessante. Então, assim, você tem formação em ciências contábeis e tem uma experiência grande no campo das artes. E você é uma pessoa bem-humorada. Quem a gente conhece sabe que você é bem-humorado, que é uma coisa... Eu vou falar com certo preconceito, mas é a maneira como se constrói no senso comum a ideia de um executivo, aquele executivo sério, né? Terno e gravata e tal, não sei o quê. E você tem essa coisa dessa experiência no campo do teatro e na coisa do humor também, que você é uma pessoa muito bem-humorada. Como é que você articula no seu trabalho essa coisa dos saberes teatrais, do entretenimento, né, da produção cultural, com o mundo corporativo? Como é que você faz isso? Eu vou te falar, é bem engraçado esse ponto que você observou aí, nessa pseudo-inversão de papéis, aí, né, quando a gente compara lá 20 anos atrás. Então, aquela frase que eu me referi do Steve Jobs é exatamente o que eu vejo que encaixa na minha situação, né? Eu não imaginava, eu sempre, né, quando eu me desliguei mais da produção cultural, né, 15 anos atrás, eu tinha uma certeza que ia voltar a trabalhar com produção cultural. Isso para mim sempre foi... Lá atrás eu deixei isso claro. Falei, com certeza eu vou voltar a trabalhar. Não imaginava que eu ia poder trabalhar, né, voltar a produzir cultura nesse contexto de integridade, né? E aí na minha atividade principal, né, que é onde eu trabalho. Então, uma pessoa que já empreendia lá atrás, né, prestando serviço para empresas, né, e levando palestras teatralizadas e semana de previsão sem trabalho. Poder trabalhar hoje, né, ganhar para produzir isso, para mim, é um prazer, assim, é muito grande. É muita realização para mim. Efetivamente, é um prazer. Poder trabalhar 100% do meu tempo com produção cultural de integridade, para mim, é um benefício. Aí, linkando com o que você estava perguntando, às vezes você se sente, no caso você se sente, porra, eu sou estranho nos dois mundos. No mundo artístico, eu não sou artista, e no mundo corporativo, esse contador aí é estranho. Esse contador aí é diferente do contador clássico. E aí, eu várias vezes já me peguei nessa situação. Falei, putz, caraca, não sou enxergado como par nem de um mundo nem de outro. Legal esse caminho que eu escolhi. Tá na fronteira. Legal esse caminho que eu escolhi na minha vida. Mas, por outro lado, me dá algumas vantagens, cara, de poder enxergar. Caraca, como se a gente misturasse algumas coisas aqui, como é que a gente consegue criar coisas novas, né? Então, só para te dar um exemplo, né? Eu venho nessa história que eu te falei, na auditoria, controle interno, compliance, os últimos 4 anos trabalhando numa área de compliance
muito específica, né? Porque dentro desse mundo de compliance tem tanta legislação, tem tanto assunto, que eu trabalhei com temas que são especializados dentro desse universo. Dentro dos próprios profissionais de compliance, nem todo mundo tem, né, conhece todos os assuntos, né? Tem especializações, né? Então, minha área é prevenção, lavagem de dinheiro, transações para prevenir transações e partes relacionadas, que é um outro termo também ligado ao mercado de capitais, mercado financeiro. E por isso, pela especialização desses temas, há 4 anos eu disseminava esses temas. E sempre disseminava como os outros temas eram disseminados. Se você for, né, a gente vê no mundo corporativo, né, tem uma série de conteúdos que precisam ser transmitidos, né, as pessoas precisam ser educadas, uma série de conteúdos. E aí, quando você vai ver as formas que são utilizadas nas empresas, apenas 2 anos atrás, eu trabalho há 4 anos, né, com disseminação desses temas específicos. 2 anos atrás me caiu uma ficha que eu poderia usar aqueles recursos que eu guardei lá de trás, que eu poderia, caraca, todo mundo no mundo do compliance se debatendo como desenvolver treinamentos mais efetivos, né? Se você tem lá um PowerPoint, enche de texto, tópicos, em 1 minuto você perde a audiência da sua plateia, seja ela presencial, seja ela à distância, você perde de cara, né? E se você perdeu a atenção, porque o cara mergulhou no WhatsApp, o cara está vendo e-mail, o cara está te ignorando, seu treinamento não é efetivo, a pessoa não absorveu nada do que você veio para compartilhar, né? E naquela visão que não tem nada a ver com sala de aula invertida, né? Aquela visão de que o professor vai compartilhar aquilo. A gente pode entrar nesse tópico também, estou falando, mas mesmo nessa visão, você, sem ter a interação a atenção dos alunos, você não é efetivo, né? Então, me caiu uma ficha e aí a gente conseguiu desenvolver um conceito usando o EduTemit, né? A educação e entretenimento. Então, buscando lá aquela experiência que você comentou, né, lá do teatro, lá de produção cultural, né, de atuação, e o que a gente pode buscar de lá, elementos de lá, para transformar a experiência das pessoas numa solução educacional que seja mais interessante, seja interativa, que seja bem-humorada, que seja leve, inclusive para falar de temas que eu falei aqui de integridade, são temas pesados, né, cara? Falar sobre corrupção, falar sobre nepotismo, são temas densos, né? Nos trazem péssimas recordações. Então, como falar disso de forma leve é efetivamente uma arte. Então, a gente começou, esse foi um estalo de 2 anos atrás, em janeiro de 19, para ser mais exato, nas minhas férias, e aí propus para o time, que a gente tem uma sorte de trabalhar com colegas maravilhosos, né? E verdadeiros artistas não revelados, né? E compraram a ideia e a gente conseguiu junto desenvolver experiências diferentes que fizeram tanto sucesso que a gente foi convidado a trabalhar 100% do tempo com disseminação. Então, o que eu deixei de trabalhar com a área que eu trabalhava toda, né, a área financeira, e trabalho hoje focado sempre com disseminação, que é unindo esses dois mundos mesmo. Então, olha, tem aqui uma série de conteúdos, tem aqui soluções tradicionais de como disseminar esse conteúdo, e a gente está passando pelo momento agora, pela transformação digital acelerada por conta da Covid, né? Todas as empresas estão passando por isso, né? Então, o uso do e-learning, o uso do EAD, uso de lives o tempo todo, está todo mundo passando por isso. Então, isso já... E aí tem várias técnicas, né? Já citei aqui sala de aula invertida e várias outras estratégias educacionais para você conseguir efetivamente, né, facilitar o processo de aprendizagem, né, dos profissionais, né? Além disso tudo que está rolando, que a gente, o mercado todo, vejo, né, o mercado corporativo todo está passando por isso, o nosso diferencial é justamente linkar esses dois mundos aí que você citou. Então, beleza, eu vou usar mais tecnologia, eu vou usar várias estratégias, mas isso não é arte. Então, a gente
tá se diferenciando por efetivamente buscar usar conceitos para transformar mesmo a experiência. Por que uma pessoa pega no final de semana na sua casa e maratona séries e o cara não quer assistir uma live de 2 horas do Realiza Cultura, né? Isso tem tudo a ver com você conhece melhor do que qualquer um, né? Quem te conhece sabe, né? Além de doutor em educação, artista que você tem segredos da contação de história, né? Tem vários elementos que, se a gente soltar a criatividade, né? E entender como que eu consigo levar esses conteúdos envelopados no entretenimento para as pessoas, como eu consigo ser mais efetivo no treinamento. Então, é isso que a gente vem apostando, é isso que a gente vem fazendo aqui, e, por enquanto, a gente ganhou um prêmio interno na companhia, por isso estamos disputando agora na Rio Oil & Gas um evento focado na indústria do petróleo. O nosso trabalho avançou todas as fases, vai participar da última agora, vai fazer parte da grade, vai ser publicado, né? Que é exatamente esse estudo de caso, né? Edutainment aplicado a treinamentos de integridade, né? Como você trabalhar a educação, treinamentos e comunicações de integridade usando o conceito de edutainment. Entendi. A gente já está caminhando para o fim da entrevista, já estamos com 50 minutos. Mas eu queria puxar um ponto agora mais polêmico, né, em relação a essa questão especificamente em relação da integridade, né, porque eu acho que a educação para a integridade, que é a área, né, que você disserta, realmente uma coisa importantíssima. Enfim, acho que não tem muito questionamento em relação a você construir, né, pontes e incentivar cada vez mais as pessoas, para que as pessoas se eduquem, da mesma maneira que se eduquem para o trânsito, né, se eduquem para os relacionamentos sociais, enfim, se eduquem para a integridade. Acho que isso é inquestionável. Agora, especificamente em relação à ideia de integridade, né, eu queria levantar um ponto aqui, porque como é que você enxerga a ideia de integridade e a sua relação com a questão de classe, especialmente no Brasil, que é um país extremamente desigual, social e economicamente, como a gente já falou, onde a gente tem as pessoas sobrevivendo, né, com um salário mínimo que na minha leitura, né, quando a gente fala de abolição da escravidão e a gente faz uma leitura em relação ao salário mínimo, né, porque a gente sabe que no Brasil raça é classe, né, a maioria da população pobre, em sua maioria estamos falando da população negra, por isso que o Estado ainda deve à população negra, depois de 200 anos de uma suposta abolição, uma reparação histórica, né, que se traduz em políticas afirmativas, enfim, uma série de ações que hoje em dia ainda bem que estão, né, assim, a sociedade está ficando mais atenta a isso, mas assim, a questão é possível relativizar a ideia de integridade? Eu vou fazer até uma ilustração aqui para você, para ver o que você vai falar para mim. A ilustração é a seguinte: é possível colocar no mesmo saco um camarada que surrupia um alimento, um pacote de biscoito de um supermercado, obviamente por falta de dinheiro e com fome, vai ali, pega um biscoito. É possível botar no mesmo saco essa figura e uma figura que, como você falou, desvia merenda, ou que oferece ou recebe propina de uma grande corporação, sabendo que aquilo vai significar um desvio de verba mais na frente, ou efetivamente uma verba pública que poderia se reverter num benefício, inclusive, para esse cara que está passando fome, que vai no mercado e rouba, vamos dizer assim, né? Isso, e pega lá o biscoito no mercado. Tem uma frase, né, que é uma frase histórica, que é: os fins justificam os meios. Acho que, se não me engano, é Maquiavel, né? Maquiavel que se não me engano, se era um príncipe que coloca essa frase, mas enfim, os fins justificam os meios. Como é que fica essa frase? Os fins justificam os meios quando a gente fala de integridade ou não? Qual é a sua opinião em relação a isso? É possível relativizar a integridade? Tem duas coisas que, de cara, logo aproveitar a tua pergunta para endereçar. Tem como relativizar a integridade? Não. Não é isso tem que ser um valor, não pode ser negociável. Isso tem que ser um valor base para toda a sociedade, para a gente sair dessa sociedade que você narrou. E a sociedade que você narrou é por falta
porque várias coisas várias ações foram tomadas, decisões foram tomadas, e várias práticas são repetidas sem que não tem nada a ver com integridade. Então, a integridade, eu vejo, não dá para relativizar, a integridade não tem como negociar a integridade, mas o que você falou é diferente. Se você for conversar com profissionais de integridade, todo mundo vai te responder isso. Não tem como negociar, não tem como relativizar integridade. É um valor e ponto final. O certo é o certo e ponto final. Agir o certo, isso é o que temos que evoluir para isso. Agora, dosimetria, medidas disciplinares, dosimetria que você vai aplicar a cada caso, isso não tem nada a ver com relativizar o conceito, o princípio de integridade. Então, com certeza, a gente falou aqui de crime de colarinho branco, né, desvio de recursos públicos, merenda, de medicamentos. Compartilhei minha opinião pessoal e, para mim, isso tinha que ser considerado crime de onda e ponto final. Isso não tem nada a ver com a pessoa estar em necessidade, entrou no mercado, pegou uma maçã entendeu? Isso não pode, não tem como... A ilustração foi grosseira mesmo. A ideia era fazer uma ilustração grosseira para poder... Sim. Agora, o que a gente precisa identificar, e concordo com o que você falou, tudo que você falou, né? Políticas afirmativas de reparação a 400 anos de escravidão, né? 200 anos sem ela, né? Mas a gente vê o racismo estrutural no país em várias situações. Né? Se você vai na praia, e se você é minimamente empático e observador, você percebe que a cor das crianças que estão catando latinhas, né? Tem cor. Você não vê louros de olhos azuis catando latinha. Você vê famílias negras que estão na situação ali, nessa situação. Eu posso falar de catadores por conta do projeto, né, do site Bolsa Rabo. Eu, pessoalmente, entrevistei quase 200 e percebi que os catadores têm cor, assim como os executivos também, das grandes empresas, também têm cor, e é a cor diferente, não é a mesma cor. Então, o que eu estou tentando dizer é nosso racismo estrutural. Então, por que vocês não têm altos executivos negros, né? Lideranças de mulheres negras, né? São verdadeiros... É impossível. A gente precisa, então, dentro do sistema de integridade, né? Nesse mundo de GRC, e agora, né, com a tônica dada ao ESG, né? Responsabilidade social, meio ambiente, governança, né? A pauta da diversidade, ela está cada vez mais presente. E não é só diversidade de gênero, né? Você não vai pegar lá, as empresas têm, a maioria dos executivos são homens. Poucas mulheres sentam lá para tomar as decisões na diretoria, no conselho de administração. Então, a gente tem que corrigir isso, sim. Temos que corrigir também a pauta, a diversidade também de raça. Então, por que nós não temos lideranças negras? Por que não temos lideranças masculinas e femininas negras? Entende? Então, por isso que eu falo, a gente está só engateando a promoção da integridade. Aí a integridade tem que comprar essas bandeiras, responsabilidade social. Para mim, a questão de integridade. Então, quando você fala do salário mínimo, particularmente, eu acho que tem um salário mínimo só no dia que for o salário mínimo do DIEESE. Você já viu qual é o salário mínimo do DIEESE? 4 vezes maior que o salário mínimo. Então, no dia que a gente atingir uma sociedade que o salário mínimo seja efetivamente calculado pelo DIEESE, que dá para manter uma família com 4 pessoas, aí nós estaremos diante de um outro Brasil, uma outra sociedade. Então, acredito muito que a integridade é uma alavanca para atingir essa sociedade. A gente vê aí muitas pessoas sofrendo por conta de ganância, egoísmo e enriquecimento ilícito de poucos. Pensando só em corrupção, tá? Estou falando só de corrupção, desvio de dinheiro público. Não estou fazendo crítica ao capitalismo, que ele estruturalmente leva à concentração de renda.
Isso estou falando da integridade como uma alavanca para a gente construir uma sociedade melhor. Acredito piamente nisso. Agora, quando você fala também, como falar de integridade numa situação dessa que está tudo, nada justo, né? Que acho que o pano de fundo é esse, né? O salário está equivocado, aí o Yunus, né, o pai do setor chamado 2,5, né, que seriam as organizações de negócios sociais, né, que estaria ali entre, né, entre as empresas e as ONGs, né. As empresas as organizações, né, que se dedicam a esse ramo, elas propõem princípios do comércio justo, valorização, né, pagar o preço justo, valorização do trabalho por valores, não é pela aquela simples regra de oferta e demanda, né? Tem muita gente desempregada, eu vou aproveitar esse momento para achatar o salário. Não, é você olhar efetivamente para o quanto que vale o trabalho e remunerá-lo pelo justo, né? Remunerar todos os elos da cadeia pelo valor justo, né? Então, entendo eu que a promoção da integridade leva a essas reflexões, essas ações. A gente não é o tal da cultura do malandro, do esperto, né? Esse lado negativo dessa cultura, né? Vou me aproveitar, vou ser esperto. Exemplo, pandemia. A gente tem uma pessoa que trabalha, né? Eu sou casado, tenho meu filho, Tom, minha esposa Laila. Nós temos uma pessoa que trabalha com a gente há anos. Está em home office ao mesmo tempo que eu estou em home office. Só que não tem como uma pessoa que trabalha na casa, né? O escritório dela é a minha casa, né? Então, não tem como ela fazer o trabalho dela por teletrabalho, mas ela está em casa e continua com a sua remuneração intacta, entendeu? Então, quantas e quantas pessoas fizeram isso? Quantas pessoas... Eu não conheço nenhuma. Eu não conheço nenhuma. Esse é o nosso problema. Por isso que eu tenho certeza que eu vou me aposentar discutindo integridade, porque isso é um trabalho para os nossos filhos, nossos netos aí continuarem. Porque muitas... Aí eu não estou criticando, estou julgando, não. Eu tive total condição de manter. Tem outras pessoas que a sua renda desapareceu por causa da pandemia. Sim. Aí, ok. Aí é outra situação. Mas é cada um fazendo o seu papel no que pode fazer, né? Sim, mais ou menos é essa reflexão, né? Eu estou trazendo aqui um exemplo no meu microcosmo. Eu falei que eu também não conheço, mas não acredito que tenha outras pessoas que estão agindo dessa maneira. Sim, com certeza, com certeza. Mas, infelizmente, outros também entenderam que era uma oportunidade, né, Então, são essas reflexões que a gente precisa provocar para construir uma sociedade mais justa, para bem-estar para todos nós, né? E não tem, o cenário que nós temos hoje, ele é resultado de muita falta de integridade, né? Então, você tem corrupção, você tem gente... E aí, por exemplo, os mais pequenos, né? Se você vê todos os casos, se resume naquilo, né? O cara roubou para enriquecimento ilícito dele, da família dele, para usar em bens de alto padrão, né? Supérfluo, em detrimento de merenda no prato de alguma criança, de leitos hospitalares, de medicamentos, né? De saneamento, de asfalto, de tudo, né? Todas essas mazelas que nós temos, a gente não consegue evoluir se a gente não investir nisso. Perfeito. Luan, para a gente fechar, fala um pouquinho dos seus planos aí no campo da educação. Acho que você falou um pouquinho, mas o que você está bolando aí para o futuro para fortalecer essa prática, tanto lá onde você trabalha, na Petrobras, mas para além dela também, vamos dizer assim, né? Para ideias de educação para a integridade que você está bolando aí, desenvolvendo. A gente tem alguns projetos internamente, né? Eu não posso ficar, né, falando aqui, mas a gente tem... São soluções que buscam referências e conceitos no mundo artístico, no mundo do entretenimento, para desenvolver soluções novas, né? Então, palestra teatralizada, a novidade
que a gente foca aqui muito é usar profissionais de compliance, eles buscarem capacitação nisso, para poder comunicar de melhor os nossos temas, né? Então, tem situações que geram uma demanda para contratar artistas e tem situações que você consegue desenvolver, né, a partir daquela premissa, né? Todos nós somos artísticos e atléticos, né? Uns viram artistas e outros atletas. Mas todo ser humano tem criatividade instalada, né? Só às vezes está lá empoeirada, né? Precisa despertar aquela criatividade lá da infância, né? Resgatar. Então, uns têm mais, vocês, extremamente criativo, eu já cansei de presenciar. Então, o nosso foco tem sido isso, usar, capacitar, né, profissionais de compliance para desenvolver soluções trazendo conceitos do mundo do entretenimento. E aí, com essas barreiras agora de entrada muito baixas para a produção de conteúdo, né? Hoje em dia, todo mundo consegue produzir conteúdo da sua própria casa, né? Com a revolução da tecnologia. Então, é isso que a gente tem focado internamente. Agora, tem também projetos pessoais, né? Pensando em contribuir naquela visão, né? Não adianta só na sua organização, né? Na sua família, né? Todo teu bairro tem que estar comprado nessa ideia, né? Todos os seus amigos têm que estar comprados nessa ideia, toda a sociedade tem que estar comprada nessa ideia, né? Então, eu tenho planos para a produção de entretenimentos de integridade. Então, particularmente, a gente trabalhou em teatro, né? Então, você sabe que eu tenho experiência em produção e atuação, mas eu recentemente eu venho buscando muito humor na linguagem do stand-up, né? Então, tenho estudado, tenho feito cursos, tenho comprado livros, aí tenho tentado desenvolver coisas nesse sentido aí, de usar o stand-up para propagar a mensagem da integridade. Tem uma referência, não sou evangélico, inclusive nem sou praticante de nenhuma religião, mas tem uma pessoa, um pastor, não sei se você conhece Cláudio Duarte, não sei se você conhece. Não, nunca ouvi. É um stand-up comedy. E ele usa o stand-up comedy para propagar a mensagem dele. Sabe qual é o resultado? Ele atingiu, cara, até ateu assiste o cara. Entendeu? E ri com o cara. Então, exatamente esse é o meu exemplo, minha referência. Olha, o cara usou ali o humor, no caso... Uma ferramenta, né? Como uma ferramenta mesmo de comunicação, entendeu? Então, e ele consegue ir além, sair daquele mundinho ali, né? Então, no caso dele lá, ele rompeu, cara. Ele rompeu a barreira do mundo evangélico, né? Várias religiões, ou sem religião, já assistiram coisas dele. E eu acho que é o que precisa acontecer com esse mundo aqui também de integridade e de compliance. A gente precisa, de novo, precisa atingir toda a sociedade, né? Não adianta ficar só numa organização ou outra. Tem que atingir os corações e a mente. Eu acredito muito no humor, acredito muito no stand-up aí. Ou não precisa ser stand-up raiz, não, né? Dentro do stand-up mesmo tem várias modalidades, né? Mas eu acredito no humor aí como inclusive, a sociedade que eu me referi lá de compliance, SCE, ela recomenda o uso do humor nos treinamentos de compliance. Só que é difícil, né, cara? É difícil você acertar o tom, como que você falar desses temas de forma bem-humorada não podem ser alvo de crítica no dia seguinte se ocorre algum problema na sua organização, entendeu? Então é fácil ser atacado. Lógico, vocês estavam brincando aí, brincando com compliance, entendeu? Brincando com integridade. Então, e aí
É por isso que eu acho que nós não temos muitas iniciativas nesse sentido. Mas a gente está... Eu estou comprado nesse desafio aí, pessoalmente, estou comprado nesse desafio, estou trabalhando, estou estudando, estou planejando aí projetos nesse sentido, projetos particulares nesse sentido. Maravilha. Luiz Américo Paranatinga, para os íntimos, Luan Paranatinga, muito obrigado aí, foi uma entrevista fantástica, muito conteúdo, acho que deu para deixar mais nítido para o pessoal a ideia de compliance e fortalecer, né, essa coisa da educação para a integridade, que é, sem dúvida nenhuma, um conteúdo importantíssimo, fundamental, deveria talvez até ser trabalhado nas escolas, né, assim, de maneira mais... Sim. De maneira mais substancial, né? Explícita, né? Explícita, né? Porque realmente é uma coisa que a sociedade brasileira precisa muito, e eu tenho certeza que a sua colaboração aí, o seu esforço vai, de alguma maneira, plantar uma semente bacana aí pra gente. Tá? Quero te agradecer e enfim, dizer que a revista está aberta aí para quando você quiser, se você quiser escrever artigo para a nossa revista, está convidado. Legal. É uma revista, como eu já te falei, a gente trabalha com a diversidade, trabalha com qualidade na informação e democratização de acesso. Então você está convidado quando você quiser mandar algum artigo para a gente ou produzir alguma coisa audiovisual, o que você quiser, as portas estão abertas. Tá ok? Ótimo, muito obrigado. Muito obrigado. Fala. Diga aí. Pode falar. Não, eu que agradeço. Qualquer coisa, estou sempre à disposição. Beleza. Então, valeu. Foi meu. Valeu. Boa noite aí e vamos nessa, educação para a integridade. Valeu. Edu Temet. Valeu.